Hoje, aula 5, e semana passada falamos da queda do homem. E hoje, nessa aula 5, vamos falar um novo rumo da história. Vamos pedir direção a Deus? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através desse estudo? Abra o nosso entendimento e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O novo rumo da história é a mensagem de hoje. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia descortina toda a história do mundo e por que a humanidade está em ruínas. Com clareza, vemos o início de tudo, o propósito da criação, o primeiro estado perfeito do homem e a seguir como se deu a sua queda e a sua degradação. Os versículos iniciais do capítulo 3 do livro de Gênesis têm a narrativa mais triste da história e, ao mesmo tempo, a mais reveladora das Escrituras, uma vez que mostra como o diabo age para enganar alguém. O primeiro ponto a se destacar é que, se Deus havia ordenado para que não comesse da árvore, porque ela iria causar a morte, então Adão e Eva deveriam passar bem longe dela e não se colocar em risco de pecar ou de brincar com o perigo. Contudo, não foi isso que a mulher fez. Levada pela curiosidade, Eva expôs a tentação quando decidiu observar a árvore e os seus frutos. Ela estava sozinha, por isso, mais vulnerável ao ataque do mal. Sem Adão por perto, ela seria muito fácil convencê-la de desagradar e desencaminhar dos caminhos divinos. O diabo então não perdeu tempo e decidiu se aproximar para enganá-la. Veja só que coisa interessante, amiga. Quando o diabo se aproximou de Eva, que estava observando a árvore sozinha, ele então sugeriu a ela que comesse da árvore. E ela, vendo que o fruto era belo, ela tomou do fruto e comeu. Só que quando Eva comeu, nada aconteceu. Tudo continuou como Dante. O problema foi quando ela deu para Adão. E Adão, então, comeu do fruto. Aí ele realmente desobedeceu a palavra de Deus. E veio toda aquela punição que até hoje sofremos por isso. Até hoje, nós colhemos fruto da desobediência de Adão e não de Eva. Muitas vezes agimos por impulso e, de repente, num rompante, tomamos uma decisão. O ser humano é assim. Muitas vezes age sem pensar. Mas Satanás é diferente de nós. Age com precisão, porque não tem pressa. Tudo o que ele faz é estritamente planejado. Antes de atacar uma pessoa, ele examina para saber quais os seus gostos e quais as suas inclinações e os seus pontos fracos. Faz isso para oferecer às suas vítimas uma proposta que seja irrecusável aos olhos dela e de acordo com as suas preferências. Para ilustrar isso que acabamos de ler, podemos comparar o modus operação do diabo com táticas para apanhar um simples rato, por exemplo, ou então um peixe. Na ratoeira não se coloca um pedaço de chocolate ou um bombom, mas se coloca queijo, justamente porque os ratos apreciam essa iguaria. Assim também faz o pescador. Coloca uma atraente isca em seu anzol, de acordo com o peixe que ele pretende pescar. Assim faz o diabo. Se você é uma pessoa que é orgulhosa, tem tendência a ser uma pessoa orgulhosa, ele vai te dar mais corda para que você se torne orgulhoso. Se você é uma pessoa vaidosa, ele vai te dar mais condição para você se tornar mais vaidoso e ele te pegar na vaidade. Se você é uma pessoa muito sentimental, que tem facilidade em ter mágoas, ódio, ele vai criar uma situação para que você venha ter mágoa e ódio e assim ele apanhar você. Então, meu querido amigo, vigia
os seus pontos fracos. E você deve reconhecer os seus pontos fracos e fortalecê-los. E vigiar para ver se você não está indo por esse caminho sugerido pelo diabo. Satanás, de igual modo, usa diferentes estratégias para alcançar o êxito, o que pretende. Isto é, ele mente e usa pessoas das mais variadas maneiras para atrair a quem deseja. No caso da tentação de Eva, o diabo não se mostrou como de fato ele é, ou ele era, mas tomou o corpo de uma serpente, fazendo com que a mulher se maravilhasse com o que via. A serpente estava à frente dos outros animais, tanto em beleza quanto em vivacidade e inteligência. Por isso o diabo escolheu para atingir o seu objetivo, que era derrubar Adão. Em seus planos malignos, o diabo estava pronto para oferecer as melhores vantagens e nunca desvantagem. Assim como fez em sua rebelião no céu. Seu poder de convencimento era tão grande que era capaz de convencer fel em mel. Olha só a astúcia que o diabo usou e usa até hoje. A gente vê tanta jovem pessoa sendo enganada dentro da igreja. Dentro da igreja. A gente tomou conhecimento do caso de um jovem. Tomamos conhecimento do caso de um jovem que tinha almejado fazer a obra de Deus como pastor no altar. E ele estava se preparando dia a dia ali em oração, jejum, trabalho na obra. Depois de um certo tempo, que ele já estava praticamente pronto, o diabo colocou no caminho dele uma jovem do tipo da qual ele sempre sonhou conhecer. E esse jovem ficou fissurado, apaixonado por essa jovem. Que ele abriu mão do ministério no altar para se casar com essa jovem. O diabo disse a ele: não, você casa com ela e depois você volta para a obra está sempre aí para você fazer. Qualquer tempo que você chegar, você vai fazer a obra. Casa primeiro, arruma a sua vida, depois você vai para a obra. E o jovem foi por esse caminho e arruinou a vida dele. Arruinou a vida dele de uma maneira que, infelizmente, hoje, ele nem consegue ser membro da igreja. Essa jovem, que era o sonho dele como mulher, se tornou a perdição dele. Então o diabo apresentou para ele, porque o diabo tinha conhecimento do desejo que ele tinha de fazer a obra e atrapalhou o caminho deste jovem. Então cuidado com o que o diabo tem oferecido a você. Tá certo, amigo? Tome cuidado para que você não venha desagradar a Deus e fazer a vontade do diabo. Envolver uma pessoa e fazê-la pecar, Satanás dirá tudo o que ela gosta de ouvir e jamais falará das consequências daquele pecado e do quanto ela irá sofrer se cair nas suas lábias. O diabo é mestre em disfarce e esconder as suas verdadeiras intenções. Também os efeitos da desobediência a Deus. Por exemplo, ele nunca vai mostrar que a falsa liberdade oferecida por ele vai tornar o ser humano ou essa pessoa em seu escravo espiritual, no caminho da morte eterna, até o dia em que esse decidisse entregar a Deus novamente e depender de Satanás. O homem nunca saberá os versículos como esses que estão a seguir, que eu vou dizer para você agora. Ele esconde o máximo possível o conhecimento desses versículos, para que a pessoa não tome conhecimento. Olha o versículo, está no livro de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, a morte, mas Deus
O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tiago 1,15 diz: depois de haver satisfazer as concupiscências ou o desejo da carne, haver concebido, dará à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. E falar de pecado de pensamento, eu me lembro de Caim. Caim, quando estava com inveja do irmão, magoado, chateado com o irmão, porque Deus não recebeu a sua oferta, porque foi feita assim de qualquer jeito, ele tramou matar o irmão dele. Na mente dele, vou matar meu irmão, eu fico com a bênção dele. E quando ele estava alimentando isso aqui, Deus falou para ele: Caim, pois toda tarde Deus ia falar com ele: Caim, esse desejo é contra ti. Cabe a ti dominar. Deus não vai tirar de você essa vontade de pecar. Deus não vai tirar de você essa vontade de fumar, de beber, de prostituir, de mentir, de guardar mágoa. Ele não vai tirar. É você que tem que tirar. Você que tem que deixar isso de lado. Você que tem que mudar isso. Tirar esse pensamento de dentro de você. Deus não tira não, tá, amiga? Então procure mudar os seus pensamentos para que você venha ter pensamentos lá do alto. E se por acaso alguém tomar conhecimento, Satanás tentará cegar o seu entendimento, para que não compreenda o que o texto bíblico sagrado realmente diz. É o que ele faz. Pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem nada da palavra. Ou não quer entender, ou simplesmente não entende. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem eu volto, se Deus permitir, com a sequência desse estudo. E semana que vem nós vamos falar o passo a passo da queda. Como se dá uma queda de uma pessoa que estava na fé, que está na fé. Nós estamos estudando esse livro. Como vencer as suas guerras pela fé. Porque não é o fato de você estar na igreja, estar com Jesus, ter o Espírito Santo, amigo, que você não vai ter guerra. A guerra permanece até o fim. Cabe nós resistir, ter um conhecimento e vencer as guerras pela fé. Vamos iniciar uma oração, coordenador da sequência aí na sua igreja. Pai Santo, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor. Não deixe que venhamos ser enganados pelas ciladas do inferno, meu Pai. O diabo, ele arma cilada dia a dia para tirar nossa fé, para nos derrubar na fé. Meu Senhor, tenha misericórdia de nós.